Olá a todos, é um prazer estar aqui conversando com vocês nessa CIPAT 2021. Primeiro, quero agradecer a organização, na pessoa do Major Bruno, pelo convite para participar desse momento único em que podemos discutir, avaliar e propor melhorias para o nosso ambiente de trabalho. Melhorias que impactarão diretamente em nossa qualidade de vida, tanto profissional como pessoal. Nesta palestra, vamos falar sobre como o trabalho pode ser um fator de proteção ou de risco para a saúde mental. Vamos lá? Para começar, uma pergunta. Você sabe qual a origem da palavra trabalho? A palavra trabalho vem do latim tripalium, termo utilizado para designar um instrumento feito de 3 paus aguçados, usados para tortura, e quando munidos de uma ponta de ferro, usados por agricultores para bater os cereais. Portanto, o significado de trabalho nos remete, em sua origem, a uma ideia de algo penoso e difícil. E nossa sociedade e cultura foram estabelecidos em cima do trabalho. Um exemplo disso, quando conhecemos uma pessoa, perguntamos primeiro o nome e depois qual a profissão. Certo? Percebe-se, portanto, que o trabalho representa uma parte fundamental de nós, nossa formação, nossos relacionamentos, nosso desenvolvimento afetivo e emocional, nossa cognição e muitos outros aspectos para o nosso desenvolvimento, tanto físico, mental, emocional e espiritual. Além de suprir nossas necessidades de coisas materiais através do nosso salário, o trabalho e as relações que nele estabelecemos contribuem para suprir nossas necessidades afetivas, emocionais. O convívio, o reconhecimento, o apoio emocional e, principalmente, o sentimento de pertencimento são altamente positivos para a nossa saúde mental. Através do trabalho, seja ele qual for, nós estabelecemos como parte de um todo maior que faz funcionar nossa sociedade. Portanto, o trabalho realizado em um ambiente e em uma condição que valoriza e acolhe o trabalhador, necessariamente irá interferir de forma positiva em sua saúde mental. Naturalmente, existem fatores estressores no trabalho. Aumento da demanda, diminuição de efetivo, aumento de ocorrências, necessidade de aperfeiçoamento e qualificação, injustiças organizacionais que tendem a tornar o trabalho mais desgastante. E esse desgaste tem um grande potencial de interferir nas relações interpessoais e, por sua vez, consequentemente, na nossa qualidade de vida. Pesquisas revelam que, dentre as manifestações mais comuns do sofrimento mental no trabalho, estão os transtornos depressivos, o uso e abuso de substâncias e os transtornos de ansiedade, e a síndrome de burnout, caracterizada como um conjunto de sintomas que expõem o sofrimento do trabalhador. Sintomas tais como desmotivação, falta de ânimo para tarefas corriqueiras, isolamento, falta ao trabalho e, em casos mais severos, o risco de autoextermínio. Tudo isso de modo individual. O sofrimento da pessoa no trabalho. Já na coletividade, podemos citar como manifestações de sofrimento a SLN, ou a Síndrome Loconeurótica, percebida pela professora Hilda Alevato e definida como a condição em que a coletividade no ambiente de trabalho tem a percepção que o trabalho causa mais perdas do que ganhos, gerando representação negativa do trabalho e uma série de outros sintomas, tais como dúvida coletiva generalizada, indiferença, submissão, desconfiança, isolamento e perda do referencial institucional. E talvez o mais prejudicial, desmotivação, desencorajamento dos mais novos pelos mais velhos.
Aqui estamos falando em uma CIPAT, para pessoas que devem entender como doenças ocupacionais do trabalho não apenas os afastamentos por causas físicas, mas também o afastamento por causas emocionais, situação já contemplada no âmbito da Previdência Social. Dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, relatam que o Brasil é o segundo país das Américas com o maior número de pessoas depressivas, equivalentes a 5,8% da população. Vamos arredondar esse percentual para 6%, para facilitar a nossa conta. Hoje o Brasil tem 213 milhões de brasileiros. 6% representam 11 milhões de pessoas com manifestação de transtornos depressivos no Brasil. No Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, com efetivo aproximado de 2.600 vidas, chegamos, em tese, ao número de 156 pessoas com transtornos depressivos. Vamos acrescentar essas estatísticas os transtornos de ansiedade e os transtornos do uso de substâncias. Percebem o tamanho do nosso problema? Neste contexto, o estresse ocupacional e a síndrome de burnout são apontados como fenômenos tipicamente dos processos de trabalho, fenômenos que acontecem apenas em consequência das situações vividas pelo trabalhador no seu ambiente de trabalho. Para que o trabalho seja um fator de proteção ao adoecimento mental e não fator de risco, são necessárias ações que contemplem 4 fatores e como ele se relaciona. São eles: primeiro, o ambiente físico do trabalho, que tem caráter eminentemente técnico. Segundo, a organização do trabalho, que tem caráter também técnico. Terceiro, o conteúdo do trabalho, que tem caráter técnico e emocional. E, por fim, o quarto, relacionamentos psicossociais do trabalho, que tem caráter emocional. Portanto, ambiente ergonômico do trabalho, somado a uma organização lógica do trabalho, somado a um conteúdo significativo do trabalho e somado a relacionamentos positivos, teremos o resultado dessa equação: saúde mental no trabalho. Obviamente, os processos e os procedimentos para a execução do trabalho são prioritários e devem ser sempre observados e executados. Segurança sempre mais importante que conforto. Não podemos esquecer disso. Qual a solução para tudo isso? São 3 mecanismos de superação e prevenção das dificuldades coletivas. Primeiro, liderança situacional, a liderança a partir de um projeto ou de uma necessidade. Envolvimento sistemático, coletar ideias, opiniões e dar feedbacks. E, por fim, avaliação de resultados. Pois bem, este era um ponto sobre saúde mental no trabalho que gostaria de tratar com vocês. Agora vamos falar de um outro aspecto, e não menos importante, que é a motivação para o trabalho. Vamos lá? Mas para isso, quero fazer uma pergunta para você, que está nos assistindo agora. Na sua opinião, o que é mais motivador no trabalho? Provavelmente, salário seja uma das respostas mais recorrentes, certo? Mas quando nos aprofundamos nesse tema, percebemos que fatores mais motivadores são identificação com a tarefa a ser executada e o significado, a importância dessa tarefa. Quando o trabalhador se identifica ou mesmo entende o significado daquilo que precisa ser feito, existe motivação e, nesse caso, qualidade de vida. Portanto, estabelecer um ambiente de trabalho onde a comunicação seja eficiente para comunicar o que é preciso ser feito e por quê, de forma clara e objetiva, torna-se um fator de proteção para a saúde mental. Nos ambientes onde os processos de comunicação são bem estruturados, as relações interpessoais tendem a ser mais acolhedoras e cooperativas. O ambiente de trabalho se torna protetor da saúde mental. Caso contrário, provavelmente encontraremos um ambiente de risco para a saúde mental.
Precisamos entender o indivíduo como mente e corpo e saber que o sofrimento mental é tão prejudicial como o sofrimento físico e que precisamos agir sempre de forma preventiva. Um dos preceitos mais importantes da saúde do trabalhador é agir preventivamente. Precisamos, através dos gestores, participantes da CIPAT e das CIPAs, difundir e consolidar este conceito de cuidado com a saúde mental no trabalho. Neste contexto, a expressão mente sã em corpo são se reveste de um significado muito mais abrangente. O trabalhador que queremos é aquele que chega em casa e está disponível para a família, ou para praticar uma atividade de lazer, ou outro hobby qualquer. Não queremos um trabalhador que chega em casa esgotado, ou que precisa passar num bar antes de ir para casa. Não queremos o trabalhador que sofra ao ter que trabalhar. E para que isso não aconteça, precisamos de processos e ambientes de trabalho mais humanizados e gentis. O trabalhador que encontra referências positivas de sua vida no trabalho, como, por exemplo, autoridade, resiliência, e consegue também levar para a sua vida pessoal referências positivas do trabalho, tais como organização, resultados, ética e etc., tende a ter uma autoestima mais estruturada e a maior capacidade de enfrentamento de situações adversas. O nome disso? Saúde mental. Precisamos de pessoas que cuidem de pessoas. E no Corpo de Bombeiros fazemos isso. Desde 2012 temos o Serviço de Saúde Mental estruturado, atuante e altamente enganjado com as necessidades da instituição, das pessoas que fazem parte dela e de seus familiares. Este serviço é o NIAB, Núcleo Integrado de Atenção Biopsicossocial, que vem a cada dia se aperfeiçoando, aumentando e qualificando a equipe. Hoje somos um psiquiatra, 2 assistentes sociais e 4 psicólogos e 2 recepcionistas. E trabalhamos em sintonia com o SESMIT. Desenvolvemos atividades de cunho individual, como atendimento biopsicossocial, e também de cunho coletivo, como, por exemplo, terapia familiar, acompanhamento e terapia familiar. Também desenvolvemos vários outros programas visando a qualidade de vida de todos nós. Venha nos conhecer, confie, podemos ajudar na sua jornada. Obrigado.